Hoje eu quero falar com você sobre o novo ETF de renda fixa da Investo, o NTNS 11, que vai te proteger, vai te ajudar a proteger contra a inflação, tá? Então eu quero trazer nesse vídeo um pouco dos benefícios, das vantagens de você utilizar esse tipo de veículo para investir o seu dinheiro, tá certo? Então se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, fica comigo até o final que vai valer a pena e bora pro vídeo. Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Dinheiro que Rende. Se você está chegando agora, não esquece de se inscrever, porque você me ajuda a fazer esse canal crescer, tá? E levar esse conteúdo a mais pessoas. E também não deixe de entrar no grupo do Telegram, onde eu coloco em primeira mão os vídeos aqui do canal e também outros materiais exclusivos, tá? Às vezes eu disponibilizo lá dentro. Então, se você quiser ter acesso, você precisa fazer parte do canal do Telegram Dinheiro que Rende, beleza? O link vai estar aqui na descrição. Se você ainda não assistiu, eu já fiz um vídeo falando sobre um ETF também de renda fixa, o LFTS 11, assim que ele foi lançado aí. Eu fiz esse vídeo mostrando quais eram os benefícios, as vantagens, no que esse ETF investe, porque se você não sabe, o ETF é simplesmente um veículo, Ele não é um investimento em si, o ativo em si. É um veículo que pode investir em vários outros ativos, tanto de renda variável, de renda fixa, enfim. Se você quiser assistir, eu vou deixar aqui no card, depois você entra, vê direitinho como que funciona esse ETF. Bem legal, ele investe aí mais especificamente o Tesouro Selic. Então, dependendo do seu objetivo, pode ser um excelente instrumento para você colocar o seu dinheiro. Se você não sabe o que é um ETF, quer que eu faça um vídeo completo explicando o funcionamento, os tipos de ETF, enfim, coloca aqui nos comentários ETF que eu vou produzir um vídeo bem completo, bem legal, para que você entenda, todos os detalhes, como que funciona. Claro, com uma linguagem simples, porque meu intuito aqui não é trazer de forma técnica de jeito nenhum, eu acho extremamente chato isso. Eu vou trazer somente o que você precisa entender para ter clareza, para que você consiga tomar uma decisão, de investir ou não nesse tipo de veículo que é o ETF. Vamos lá! Nesse vídeo eu quero te mostrar o mais novo ETF, é o NTNS 11, lançado pela Investo, que já tem alguns outros ETFs bem interessantes, que futuramente eu também vou trazer no canal, eu pretendo trazer mais conteúdos relacionados a isso, porque hoje eu acredito que esse é o melhor instrumento para você utilizar para investir o seu dinheiro. E o legal desse ETF é que ele vai te ajudar a se proteger da inflação, porque o grande objetivo dele é que você consiga uma valorização acima da inflação. Eu já estou aqui no site oficial, desse ETF, Investo NTNS 11, o ETF Investo que protege seu poder de compra. Ele é um ETF que vai basicamente investir em títulos públicos atrelados à inflação, ao IPCA. A gente já vai entender isso de forma mais detalhada daqui a pouco. Aqui fala que já está disponível na B3, procure na sua corretora, ou seja, deve estar disponível nas principais corretoras. Lembrando que os ETFs você investe através da Bolsa de Valores. E agora eu estou com um materialzinho aqui que vai explicar em mais detalhes como que funciona esse ETF, praticamente os mesmos dados do site oficial aqui. O início da negociação foi em 20/6/2023, então ele é bem recente mesmo. E aí nós já temos aqui de cara um resumo de algumas informações: rendimento acima da inflação, protegendo o seu poder de compra, ETF de renda fixa negociado na B3, a rentabilidade dele esperada é de IPCA mais 6,5%, 6,5%, acima da inflação, então é essa aqui que se espera. Só para explicar, é uma rentabilidade média esperada aqui, porque ele vai fazer aí a mescla de todos os investimentos, de todos os títulos dentro da carteira e vai tirar essa média aqui dessa rentabilidade, ok? Prazo médio da carteira, de todos os títulos que o compõem é acima de 720 dias. Por quê? A gente já vai entender isso. Benefício tributário, 15% de IR, como eu falei, independente do prazo de resgate. Como nós temos um prazo médio de carteira acima de 720 dias, isso significa que após 2 anos, pela tabela regressiva do imposto de renda, da renda fixa, porque como é um investimento de renda fixa, segue essa tabela, 15% de imposto de renda, independente do momento que você resgate. Leandro, mas se eu colocar o dinheiro hoje e quiser resgatar daqui 5 dias, vai pagar 15% de IR sobre os rendimentos. Eu quero resgatar daqui 1 ano, 15%, daqui 3 anos, 15%. Você não vai ter o IOF, Isso aqui é bem interessante, que é um imposto aqui sobre operações financeiras, Se você resgatar antes de 30 dias, você paga um valor de imposto ali sobre o lucro. No caso do ETF, não importa. Se você investir hoje e quiser resgatar amanhã, você não paga IOF, isso aqui é bem interessante. Não há cobrança de come-cotas, que é o adiantamento do imposto de renda. Normalmente, fundos de investimento ativo, você tem esse come-cotas a cada 6 meses. Tem uma data certa ali que é
é efetuada essa cobrança do Come Cotas, porém nos ETFs não existe essa cobrança do Come Cotas, esse adiantamento do imposto de renda, né? O leão comendo ali parte do seu dinheiro. E isso também é um outro benefício muito interessante. Liquidez é D+1, significa que se você resgatar o dinheiro hoje dentro do prazo aí comercial, tem o dinheiro amanhã, tá? Então é sempre assim que você tem que pensar. O formador de mercado, que resumindo é aquele cara que vai fazer o seu ETF caminhar sempre no preço justo, tá? Comprando e vendendo para sempre alinhar o preço de acordo com o mercado, com o que os ativos valem. O formador de mercado é que vai garantir que você pague o preço justo ali, o que vale de fato cada cota desse ETF. O reinvestimento ele é automático da carteira, tá? Então tudo que gerar de juros automaticamente já é reinvestido no próprio ETF, você não recebe isso, você só consegue resgatar isso se você vender e não tem prazo de vencimento. Isso significa que conforme os títulos eles vão vencendo, e você vai ver, esse ETF ele é composto por títulos de um determinado prazo, conforme esses títulos vão vencendo, o próprio ETF automaticamente vai comprando novos dentro daquele prazo, né, estipulado pelo índice que esse ETF segue. Outras características, ó, o IR retido na fonte pela corretora, né, sem emissão de DARF. Então, como é um ETF de renda fixa, você tem aqui um IR que é retido na fonte, você não precisa fazer nada. Se você uma hora for resgatar esse dinheiro, for vender essa cota, você já vai receber esse dinheiro limpo, né, do imposto de renda. Depois você só vai precisar informar na sua declaração de ajuste anual. O risco é soberano, porque esse investimento ele é em títulos do Tesouro Nacional, é um risco governo, então por isso que é um risco soberano. O país ele tem que quebrar, né, para que você consiga perder esse dinheiro. Ele nada mais é do que um fundo de renda fixa e aceito como garantia para operações na B3. É um fundo de listado na B3, como eu já falei, que acompanha a performance de títulos atrelados à inflação, NTNB. Tá? Com prazo de 0 a 4 anos. Essa informação é importante porque os títulos que vão estar ali dentro, eles vão ter basicamente esses prazos. E aqui do lado você consegue ver isso claramente. Ó. Compostos por títulos do Tesouro e IPCA e tem as porcentagens de cada um. NTNB 2024, 2025, 26 e 27, num período máximo de 4 anos, sendo que, claro, a porcentagem maior no prazo mais curto. Quanto maior o tempo, maior a volatilidade, maior o risco. Quanto menor o tempo, né, quanto mais curto o prazo desses títulos, menor o risco, menor a volatilidade. Só para você entender a dinâmica, o prazo é de 0 a 4 anos, ou seja, nós temos de 2024 a 2027. Quando esse título vencer de 2024, automaticamente ele vai recomprar algum título, para que sempre você tenha aqui títulos cumpra esse prazo de 0 a 4 anos. Outras informações importantes, taxa de administração está em torno de 0,19, inclusive é mais baixa do que o do Tesouro Direto. Se você investir direto aí num título IPCA do Tesouro, você vai pagar 0,20. Então custa mais barato investir nesse ETF do que comprar um título do Tesouro. O rebalanceamento dele é mensal, de acordo com a necessidade. Se precisar ser rebalanceado, ele vai ser rebalanceado. Que também mostra uma outra imagem bem interessante. O NTNS 11, ó, comparado ao NTNB, né, que são os títulos individuais aqui do Tesouro Direto, o rendimento vai ser de 6,5% ao ano. Os títulos individuais, ó, 19, 35, 45, você vê que vai ter um rendimento inferior. Aí essa imagem aqui realmente é bem legal, que mostra um comparativo que você consegue entender de forma bem visual tudo que eu falei. Aqui é o ETF, né, em azul, que está destacado, e em preto e branco são os títulos individuais do Tesouro Direto. Aqui eu mostro que a liquidez é D+1 e nos títulos individuais é a depender do prazo. O custo, ó, é um pouco mais barato, como eu já tinha dito. Impostos 15%, independente do período do resgate. Nos títulos individuais vai depender, né, de 15 a 22,5%, mais o IOF, que é também um outro benefício que você não paga nesse ETF. O risco ele é soberano nos dois, porque os dois investem em títulos públicos do governo. E aqui você vê a volatilidade versus o retorno nos últimos 12 meses. E aqui já fala que esse ETF ele obteve excelentes retornos, correndo em média 3 vezes menos riscos, né, volatilidade 3 vezes menor do que as principais NTNBs. O primeiro é o ETF e os outros são títulos individuais do Tesouro Direto. Aqui em azul escuro é a volatilidade, em cinza claro é o retorno. Então nós temos alguns pontos aqui para que você avalie, né, de vantagens, benefícios de você alocar o seu dinheiro nesse tipo de investimento. Um deles é o custo, um pouquinho mais barato, mas o custo é menor do que você investir em títulos individuais. Segundo ponto é a relação de risco-retorno, né? A gente já viu que nós temos aqui uma excelente rentabilidade e você ainda fica diversificado, porque você não está somente assumindo o risco de um único título. Você tem ali uma mescla, né, uma média de vários títulos e que você consegue ter uma diversificação. Então você fica muito menos exposto a oscilações individuais, tá? Porque a gente sabe que quanto maior o prazo aí de um título, né, do Tesouro Direto, você corre o risco aí da marcação a mercado. Então, se você tem títulos com prazos diferentes, você consegue mesclar essas rentabilidades e no final das contas, mesmo
mesmo que você precise resgatar antes, você consegue aí remediar essa questão justamente por essa diversificação do ETF. O terceiro ponto é a questão do imposto de renda. Independente aí do quando você investiu esse dinheiro, você pode a qualquer momento resgatar, vender a sua cota do ETF, que você vai pagar somente 15% de imposto sobre o lucro. Se você investir num título individual, você vai ficar ali refém à tabela regressiva. Somente após 2 anos que você conseguiria uma porcentagem dessa de 15%. Quarto ponto também é a questão do IOF. Parece uma besteira, mas se você investe e precisa resgatar antes de 30 dias, já vai ter uma perda aí nos rendimentos do seu mês, tá? Lembrando que o IOF é somente sobre os rendimentos, nunca sobre o seu principal. Mas mesmo assim, né, dependendo do volume de dinheiro que você tem, gerou ali uma quantidade bacana de rendimentos, e aí se você não completou os 30 dias, você resgata, perde parte disso, né, para o IOF. Já nesse ETF, você não tem essa cobrança de IOF, é mais um dinheiro que fica para você. Então, resumindo, esse é um excelente instrumento para você deixar o seu dinheiro investido para que você esteja sempre protegido contra a inflação. Principalmente se você tem objetivos abaixo de 2 anos, é um excelente instrumento pela questão do imposto, né? Do imposto de renda que você sempre vai pagar 15%. Se você tiver um objetivo para daqui 1 ano e meio, você vai pagar 15% sobre os rendimentos. Se você investir num título individual, você ainda tem essa questão de pagar mais de imposto de renda sobre os seus rendimentos. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu deixei de falar, deixa aqui nos comentários que eu vou responder você da melhor forma possível. Porque eu estou pensando aqui em elaborar pelo menos um vídeo mensal com respostas, né? Respostas de perguntas que vocês deixaram aqui nos comentários. Eu vou reunir as melhores perguntas e fazer um vídeo resposta aqui para vocês. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Quem sabe a sua dúvida não seja respondida no próximo vídeo aí que eu vou trazer no canal, beleza? Eu espero que essa informação tenha sido útil para você de alguma forma. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, porque me ajuda demais, tá? Mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele vai espalhar para mais pessoas. Muito obrigado mais uma vez por ter ficado comigo até o final. A gente se encontra no próximo. Fui!